Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Quero compartilhar outra reflexão com vocês a respeito, não somente de política diretamente, mas de algo que reflete muito bem a psicologia que atualmente domina o nosso país, e em particular os pobres coitados bolsonaristas que hoje esperam nos quartéis. Claro, eles esperam 72 horas que já se passaram mais de um mês, e no entanto, nem uma visagem do Exército Brasileiro. Eu confesso que essa cena me lembrou aquele desenho do Snoopy que remonta ao Halloween, e você tem um personagem chamado Linus, que é amigo do Charlie Brown. E o Linus, ele tem, por assim dizer, um caráter muito crédulo, de uma criança muito ingênua, que acredita em qualquer coisa. E numa delas, ele se encasquetou com a história da grande abóbora. Ou seja, que no dia do Halloween, ele ia esperar numa plantação de abóboras a grande abóbora que traria os presentes. É como falar assim, the great pumpkin is coming. Acho que é mais ou menos isso em inglês. A grande abóbora está vindo, ou está voltando, enfim. Mas no geral, o que acontece? As crianças vão se divertindo, vão pedindo doces nas portas, isso nos Estados Unidos, que é uma tradição. E o menino passa a noite inteira e a grande abóbora não aparece. E o mais engraçado é que quando o Charlie Brown começa a questionar as convicções da grande abóbora do Linus, ele começa a ficar aborrecido, ele começa a ficar irritado. E diz, olha, no próximo ano ainda vou esperar a grande abóbora. Ela vai aparecer. Então eu penso que a narrativa, essa palavra se tornou um vício retórico da direita, porque parece uma coisa um tanto esquerda pós-moderna, porque já não existe fato, só existe versão, só existe discurso. Praticamente o discurso se confunde com a realidade na cabeça desse povo. Mas a narrativa do golpe de Estado está cada vez mais definhando por razões óbvias. Primeiro, porque reflete uma certa loucura coletiva. E por outro, reflete também a impotência dessas pessoas raivosas, aborrecidas, mas que também não propõem absolutamente nada. Elas esperam a grande abóbora aparecer para resolver o problema delas. Então, o nosso exército é a grande abóbora, diga-se de passagem. E eles são uma legião de Linus que estão reunidos trocando mensagens de celular, do WhatsApp, etc., e estão acreditando nas suas próprias fantasias. E isso sem prejuízo dos aspectos caricaturais dos chamados intervencionistas, que já inventaram todos os subterfúgios jurídicos e não convenceram pelo menos ninguém de âmbito jurídico que seja minimamente razoável e que pelo menos tenha alguma reputação a zelar, como por exemplo o artigo 142 da Constituição Federal. E agora eles inventaram um outro termo, não é intervenção militar, mas sim intervenção federal. Eu disse, não, pera lá, a intervenção federal não se adequa ao que estão falando. Teve um outro sujeito, inclusive, que chegou comigo e disse assim, olha, o tribunal militar é superior a todos os tribunais e pode julgar todos os tribunais. Aí eu tirei o óculos assim, o quê? De onde é que você tirou essa ideia? É da Constituição Federal? Não, acho que foi da tua Constituição chamada WhatsApp, né? Basicamente isso. E eu disse, não, meu filho, o tribunal que tem primazia sobre os tribunais, se é que podemos dizer assim, porque cada tribunal, claro, tem uma funcionalidade, é o STF, é o maior tribunal, inclusive serve de parâmetros para salários, para inúmeras coisas dentro das carreiras públicas do Estado brasileiro. E aí você vê esse tipo de loucura. Tem gente que acha que o tribunal militar, sabe-se lá o que é isso, eles chamam de Superior Tribunal Militar, tribunal de exceção, tribunal de não sei o que das quantas, né? Esse pessoal acha que, na verdade, o Brasil tem que ter uma espécie de apocalipse. É o apocalipse, tudo sendo julgado. Agora os militares são, né, semidivinos. Quando esse pessoal vê uma farda, começa a ficar, sei lá, molha as calcinhas, assim. E é umas coisas meio bizarras, que mostra a incoerência, né, dessas pessoas. Porque se essas pessoas fossem minimamente inteligentes, elas saberiam articular de uma outra forma.
E vejam que aqui nós temos um problema sobre o próprio bolsonarismo. O Bolsonaro está em silêncio lá. Deve estar barganhando certas vantagens, porque sabem que ele sabe muito bem que ele criou inúmeras inimizades, ele também está com a corda no pescoço, e claro, ele quer mostrar uma força política alimentando a fantasia da grande abóbora nesses intervencionistas. Mas eu acho que a questão aqui que se revela da fraqueza política do Bolsonaro e de seus correligionários é que ninguém realmente está articulando uma oposição. Eu ouso dizer ainda mais, que enquanto a direita brasileira se tornar refém do bolsonarismo, nós não teremos lava-toga, nós não teremos nada. Eu digo que o maior empecilho para a nossa resistência contra os abusos do STF, contra qualquer coisa, até a oposição PT, digamos assim, o maior empecilho talvez para a oposição ao petismo é o bolsonarismo. Porque se vocês analisarem bem, o bolsonarismo cumpriu o seu papel de ressuscitar o PT das cinzas, tal como, por exemplo, o PSDB servia como uma forma de controle da oposição. Durante 14 anos nós não tivemos oposição com os tucanos. Os tucanos simplesmente faziam um jogo duplo, diziam que era oposição, mas na prática o PT fazia, acontecia e não acontecia nada. A história, por exemplo, dessas eleições me lembra muito, em alguns aspectos, as eleições de 2006. Claro, existem pontos diferentes. Mas, por exemplo, em 2006, o PSDB tinha facas na mão para fazer uma CPI por conta do escândalo do Mensalão. E eles não quiseram. Ou pelo menos não fizeram nada, porque eles achavam que iam ganhar as eleições. Ou pelo menos se conjecturava isso. Porque às vezes eu acho que o PSDB não quer ganhar absolutamente nada. Por isso que ele morreu como partido. É um partido completamente fraco. Né? É um partido que tinha um certo talento administrativo, mas era um partido também completamente apagado do ponto de vista de realmente querer o poder. E o que aconteceu? Disputaram as eleições e o PT ganhou. Né? O PT ganhou e o PSDB ficou lá chupando o dedo, como eles sempre fizeram, e eles sempre, evidentemente, neutralizando a oposição real. Essa oposição real, de fato, surgiu. Cachorro, enchendo o saco. Mas, enfim. Então, o bolsonarismo hoje, ele serve como uma forma de boicote da oposição. Por quê? Porque, na verdade, o bolsonarismo está mais preocupado em salvar a barra do Bolsonaro do que realmente fazer oposição. Porque se eles fizessem oposição, eles estariam sentados, vamos articular, vamos ver qual é o tipo de linha de oposição que nós vamos fazer contra o PT, etc. Mas não tem isso. O que tem é o quê? É essa parafernália da grande abóbora. É essa palhaçada toda. E a tendência é a oposição enfraquecer. Se nós quisermos uma oposição legítima, nós temos que nos desvencilhar do bolsonarismo. Simples assim. E quem não concorda, paciência. Há muita gente que me chama de invejoso. Ele é invejoso, porque ele não tem fama, não tem sucesso. Meu filho, se eu quisesse ficar inventando teoria da conspiração, eu tava rico na internet. Mas eu não faço esse tipo de palhaçada. Acho que a minha honra e meu orgulho são muito maiores do que isso. Mas em suma, amigos, fica pra próxima.